Nós hoje vamos concluir o capítulo 4. Lembre, esse capítulo trata de máquinas e refrigeradores. Esse é um tema muito importante para os engenheiros. Para nós físicos não é tão importante, por isso eu estou meio que resumindo as coisas para você. O nosso livro-texto tem um bocado mais de detalhes a respeito de máquinas e refrigeradores reais. Inclusive discute vários processos de refrigeração importantes na área experimental, um dos quais foi o responsável por um dos prêmios Nobel mais recentes, em 1999, no qual foram premiados 3 pesquisadores que conseguiram, pela primeira vez, observar um condensado de Bose-Einstein, que é um estado no qual a matéria se apresenta a temperaturas muito baixas. Tinha sido previsto na década de 30 por Einstein e Rabindranath Bose, e só foi observado em 95. Isso porque ele precisava, para que ele aconteça, é necessário que se alcance temperaturas muito baixas, na faixa de nanokelvin, e a tecnologia para isso ainda não estava suficientemente desenvolvida. Isso só foi conseguido, então, na década de 90 do século passado, com processos de refrigeração ultra sofisticados que envolvem, inclusive, o uso de espalhamento laser para frear átomos que já estão com uma energia cinética muito baixa. Eu não vou discutir esses processos mais recentes aqui, nem processos industriais, que são os que hoje se utiliza para liquefazer nitrogênio e hélio, que são 2 substâncias muito importantes na área experimental, porque são aquelas que se utiliza para abaixar a temperatura de sistemas quando a gente precisa disso. Então, para abaixar a temperatura de um sistema até a faixa de 150 Kelvin, se usa colocá-lo em contato com nitrogênio líquido. Se você quer abaixar até a faixa de 5 Kelvin, entre 4 e 5 Kelvin, você tem que colocá-lo em contato com hélio líquido. Então, as tecnologias que possibilitaram liquefazer o nitrogênio e o hélio foram importantes no desenvolvimento, inclusive, da pesquisa básica. Então, esses processos de refrigeração têm importância ainda hoje para os físicos na área da pesquisa básica ligadas a baixas temperaturas. Mas como é um tema muito especializado, eu não vou abordá-los aqui. Como eu disse, eu vou passar meio que de avião em cima do tema das máquinas e refrigeradores reais para lhe dar uma visão bastante genérica do que está envolvido aqui. E, como eu disse, na maioria dos casos, os físicos não vão lidar com isso no seu cotidiano, a não ser o pessoal da área experimental, mas aí vai ter que fazer cursos especializados. Eu não vou encher a cabeça dos outros com coisas que só são importantes para esse pequeno grupo, tá? Então, hoje a minha agenda envolve uma discussão rápida sobre o que acontece com esses sistemas mais realistas. Nós discutimos na aula passada os limites teóricos que estão envolvidos quando a gente determina a relação custo-benefício para uma máquina, isto é, para um sistema que realize trabalho às expensas de energia térmica, e limites para o coeficiente de desempenho, que também é a relação custo-benefício agora para refrigeradores. Nós obtivemos, estou aqui representando um diagrama grosseiro. Em branco estão as setas que representam os processos ligados a uma máquina, a um motor. Então, relembrando, uma máquina ela recebe calor de uma fonte quente, que está a temperatura que eu estou chamando de TQ. Ela realiza trabalho útil, que eu posso usar para, por exemplo, mover um automóvel. Mas esse processo precisa que eu despeje uma parte da energia recebida, porque a entropia do universo não pode diminuir. E aqui está, então, a energia que é desperdiçada, digamos assim, por força da segunda lei da termodinâmica para uma fonte, um reservatório, que eu estou chamando, cuja temperatura eu estou chamando de TF. Claro que é uma representação muito esquemática e ela representa bem uma máquina que funcione entre 2 temperaturas muito bem fixadas, mas a maioria das vezes as máquinas funcionam entre temperaturas, não recebem calor sempre à mesma temperatura e não cedem calor sempre à mesma temperatura, de modo que isso aqui é uma representação idealizada de uma dessas máquinas. A máquina ideal, que é a máquina que não gera nova entropia,
ela tem que funcionar entre duas temperaturas fixadas, é a máquina de Carnot, e nós determinamos o limite, então, de eficiência, que é a relação custo, é a relação entre o benefício e o custo. Para uma máquina dessas, nós mostramos que para atender às primeiras e segunda lei da termodinâmica era necessário que essa eficiência nunca ultrapassasse este valor, 1 menos TF sobre TQ, então é a eficiência máxima teórica, e só pode ser conseguida por uma máquina de Carnot. As setas em amarelo, outra vez, representam um diagrama bastante simplificado do funcionamento de um refrigerador, cuja função é retirar calor de um ambiente que já está frio, e ele só consegue fazer isso porque sobre ele se realiza trabalho. Por exemplo, quando você liga ele na tomada, ele está recebendo o trabalho que vem da corrente elétrica. E, de novo, para que a entropia não aumente, ele precisa descarregar uma parte dessa energia no reservatório quente, que no caso de uma geladeira doméstica é o próprio ambiente, né? O próprio meio ambiente. Nesse caso, então, a relação benefício-custo. O benefício aqui é o calor retirado do ambiente frio, o custo é o trabalho realizado pela energia elétrica. Aqui, para diferenciar uma coisa da outra, nós damos um nome diferente para essa coisa aqui, chamamos de coeficiente de desempenho. E nós mostramos na aula passada que o coeficiente de desempenho tem um limite máximo que é dado por essa expressão. Isso resume o que nós vimos, então, sobre esse capítulo até agora. Então, vamos então focalizar máquinas e refrigeradores reais, como eu disse, de forma bastante superficial, tá? Então, primeiro, as máquinas térmicas reais com as quais a gente vai focalizar aqui são 3 tipos de máquinas. Na verdade, 2 tipos são motores de combustão interna, que são utilizados no nosso cotidiano, os motores a gasolina e os motores a diesel. Vou mostrar aqui a vocês em que eles diferem e o que é que a gente pode esperar de cada um deles. E as máquinas a vapor, que, como eu disse na aula passada, antecedem de muito a formulação da segunda lei da termodinâmica, mas que obedecem a ela. Tá? Quer dizer, no caso, na natureza, não é necessário que a lei tenha sido promulgada para que ela seja obedecida, ao contrário do que acontece nas sociedades humanas. Não é verdade? A máquina a vapor, você pode dizer, mas ainda temos interesse em máquinas a vapor depois de tanto tempo? Temos, porque as usinas que geram energia, elas funcionam com turbinas a vapor, funcionam como máquinas a vapor. Né? Então, a usina de geração de energia elétrica movida a queima de combustível fóssil, como carvão, por exemplo, ela funciona assim, eu queimo o combustível, com isso eu produzo uma fonte quente, e essa fonte quente vai ceder calor para uma máquina, para um dispositivo. Essencialmente o que esse calor faz é vaporizar um fluido, em geral água, um fluido bem barato, né? Ao ser vaporizado ele aumenta de volume, e nesse aumento de volume ele empurra uma turbina, e é esse empurrão na turbina que vai gerar a energia que a gente pode utilizar. Por exemplo, ela empurra a turbina e essa turbina faz com que um conjunto de ímãs girem em torno, bom, aí você já viu onde é que eu vou chegar, né? Produzam energia elétrica através do efeito Faraday, né? Uma usina nuclear é exatamente igual, a única diferença entre uma usina nuclear, então, do ponto de vista dos processos físicos, é a mesma coisa. A diferença é que, no caso da usina movida a combustível fóssil, eu estou queimando carvão. A usina nuclear, essa energia térmica que é utilizada para vaporizar a água, vem da fusão, da fissão do urânio. Tá? Então, as turbinas a vapor não estão fora de moda, muito ao contrário. Então, como é que funciona um motor a gasolina? O motor a gasolina, na verdade, não tem uma fonte quente externa a ele, da qual ele vai retirar calor. A fonte quente, ou de onde ele retira calor, está dentro do próprio motor. Então, como é que ele funciona? Nós temos dentro de um cilindro uma mistura de vapor atmosférico, de ar atmosférico e vapor de gasolina. Essa mistura é comprimida. Então, está aqui, esse número 1 representa o estágio inicial dos ciclos que são percorridos por um motor a gasolina. Então aqui nós temos um processo de compressão, né? O topo desse cilindro é comprimido.
o gás que está lá dentro, repito, ar mais vapor de gasolina, então diminui de volume e com isso ele aumenta a sua pressão. Isso aqui é feito adiabaticamente. Tá? Quando alcança um determinado volume, estou chamando de V2 aqui, então essa mistura ela recebe uma faísca elétrica, é o processo de ignição, a vela de um motor a combustão interna funciona para isso. Essa faísca faz com que a gasolina, o vapor de gasolina que está dentro dessa mistura, entre em ignição. Com isso ele gera energia térmica e aumenta a pressão e a temperatura dessa massa fluida dentro do cilindro, sem que o volume seja alterado. Esse processo é muito rápido e vai até o ponto 3, no qual a pressão e a temperatura são maiores. No ponto 3, esse aumento de pressão e temperatura vai fazer com que a massa de gás dentro do cilindro empurre o pistão. Esse é o ciclo de potência. Então aqui está o pistão sendo empurrado para fora, o volume está aumentando. É aqui que está sendo gerado o trabalho no qual nós estamos interessados. Esse empurrão no pistão vai ser convertido por alguns mecanismos mecânicos no giro de um eixo e é isso aqui que vai fazer, por exemplo, o automóvel se mover. Até alcançar então o ponto 4. Nesse ponto 4, então a gente promove uma renovação do gás que está dentro do cilindro. É um processo que eu estou chamando de exaustão. Esse gás que está dentro do cilindro, que tem vapor de gasolina já queimado, é jogado para fora do cilindro por uma válvula, no mesmo ciclo, outra válvula faz a injeção de uma nova mistura de ar e gasolina, e aqui eu estou no ponto 1 e a coisa recomeça. A rigor eu deveria ter aqui um processo de exaustão e de recompletamento, digamos, do gás dentro do cilindro, que eu não estou representando. Tá bom? Então, isso aqui é chamado ciclo de Otto, em homenagem ao físico alemão que, pela primeira vez, estabeleceu uma compreensão teórica sobre o funcionamento desse tipo de máquina. Num dos exercícios da sua lista, você vai calcular a eficiência de um motor que obedeça ao ciclo de Otto, supondo que o gás dentro do cilindro é um gás ideal, seja um gás ideal. E aí você vai chegar à conclusão de que essa eficiência, aqui está então o resultado de um dos problemas da lista, a eficiência dessa máquina é menos V2 sobre V1 elevado a gama menos 1, de gama é o coeficiente adiabático, nosso velho conhecido. No caso da mistura de ar e gasolina, nós podemos tomar esse gama como sendo 7/5. Né? Pode discutir, bom, mas a gasolina é diatômico, não é diatômico, mas na verdade a quantidade de vapor de gasolina comparada com a quantidade de ar é muito pequena, de modo que a gente pode aproximar e tomar o gama geral como sendo o gama do ar, que dá 7/5. Essa razão que aparece aqui, na verdade, se eu exprimi-la dessa forma, já que V1 é maior do que V2, lembre, eu estou aqui, V1 e V2 são os limites desse processo de compressão. V1 sobre V2 é chamada taxa de compressão do motor. Não sei se isso ainda acontece hoje, mas até algum tempo atrás, os brasileiros eram aficionados de corridinhas de automóvel. Havia pilotos brasileiros que disputavam o campeonato, né? Hoje parece que não há mais. Ou se há, ninguém ouve falar mais deles. Então, quando eu falava sobre isso há uns 20 anos atrás, todo mundo sabia o que era uma taxa de compressão, porque o piloto dizia, eu mexi lá no motor para que ele tivesse uma taxa de compressão fulana de tal, e isso melhora o rendimento nas curvas, sei lá, o que mais. Então, a taxa de compressão é simplesmente a razão entre esses dois volumes, que são os volumes máximo e mínimo que o cilindro vai ocupar, né? A taxa de compressão típica de um motor a gasolina, desses que a gente utiliza em automóveis comuns, está na faixa de 10. 8 e pouco, acho que é a taxa de compressão do motor do meu carro. Você veja que o rendimento, a eficiência, depende do inverso dessa taxa de compressão. Então você poderia supor o seguinte, mas então se eu aumentar essa taxa de compressão, que significa diminuir essa razão,
eu aumento a eficiência. Isto é verdade, mas isso tem um limite, porque quando essa mistura é comprimida, a temperatura aumenta. E eu não posso alcançar uma temperatura que faça com que o vapor de gasolina entre em ignição espontânea. Então a taxa de compressão está limitada pelo fato de que eu não quero que a gasolina entre em ignição espontânea. Então essa taxa de compressão tem que fazer com que a mistura de gasolina com ar alcance uma temperatura inferior àquela na qual a gasolina entraria em combustão espontânea, né? E aí eu tenho o resto desses processos. Então eu não posso aumentar essa taxa de compressão ao meu bel prazer, porque senão eu vou ter ignição prévia da gasolina e isso vai estragar o comportamento do meu motor, tá? Muito bem, o que mais eu posso falar aqui? Você veja que esse motor, ou nesse ciclo, nós temos trabalho realizado, trabalho positivo, né? O trabalho útil realizado no ciclo de potência, temos trabalho inútil realizado no ciclo de compressão, o trabalho líquido, o trabalho resultante é a diferença entre esses dois. Esses dois ciclos são adiabáticos, de modo que aqui não há troca de calor. Aqui nós temos na ignição, nós recebemos calor e na exaustão nós jogamos calor para fora, né? Então é assim que funciona um motor como esse. Mas aí eu poderia pensar, bom, tudo bem, eu gostaria de ter algum motor onde eu pudesse aumentar a taxa de compressão. Para aumentar a taxa de compressão, então eu não posso ter nessa mistura vapor de gasolina. Se eu tiver só ar, aí eu posso aumentar a taxa de compressão. Então a ideia é a gente projetar um motor que possa utilizar taxas de compressão maiores do que os motores a gasolina. E para isso eu não posso ter na mistura que está sendo comprimida o vapor do combustível. Essa é a ideia por trás do motor diesel. No motor diesel, a compressão é feita sobre uma mistura, sobre ar apenas. E então de 1 para 2 nós temos uma compressão adiabática apenas de ar. Entre 2 e 3 acontecem simultaneamente a injeção do combustível que entra em ignição espontânea. Então, por isso que eu estou chamando essa perna do ciclo de perna de injeção e ignição. Tá? Então, aqui é injetado o combustível e ele entra em ignição espontânea e aí sofre esse processo isobárico de 2 para 3, onde já está havendo aumento do volume. Então, o trabalho realizado por esse ciclo vai envolver essas duas pernas, de 2 para 3 e de 3 para 4. Aqui é uma expansão adiabática. E aqui, outra vez, nós temos o ciclo de exaustão, né? Então, o motor diesel tem essa diferença, ele funciona a combustão espontânea, e aí nós podemos ter taxas de compressão muito maiores, taxas de compressão típicas para motores a diesel, então na faixa de 20. Né? E para essa taxa de compressão, a eficiência real de um motor diesel pode alcançar 40%. No caso de um motor a gasolina, a eficiência teórica com uma taxa de compressão de 8, por exemplo, chega a 56%. Mas essa taxa de compressão, de fato, é mentirosa porque nós estamos ignorando aqui vários processos que roubam energia dessa máquina. Eu estou falando de máquinas reais agora e não de máquinas ideais. E o resultado é que os automóveis de hoje conseguem eficiências entre 20% e 30%, no melhor caso. Claro, se você... Eu não estou pedindo a você para calcular a eficiência do ciclo diesel, dá um pouquinho mais de trabalho. A técnica é essencialmente a mesma. Você poderia supor que a substância de trabalho aqui é de novo um gás ideal e fazer os cálculos que estão envolvidos. Dá mais trabalho, eu preferi pedir a você só esse aqui, um pouquinho mais simples, e a ideia é exatamente a mesma, de modo que estou economizando o braço, o seu braço. O fato é que você vai ver que se eu tiver a mesma taxa de compressão, o motor a gasolina é mais eficiente. Só que o motor diesel consegue ficar mais eficiente porque eu posso aumentar a taxa de compressão dele. Ela só fica limitada pela resistência do material de que o cilindro é feito. Eu não posso, claro, se eu fizer uma taxa de compressão muito alta, eu posso quebrar o cilindro e aí acabou-se o meu motor, né? Hoje em dia se especula sobre a possibilidade de construir
cilindros para motores a diesel com cerâmicas bem recentemente encontradas que são extremamente resistentes, mais resistentes do que os metais com os quais esses cilindros são usualmente feitos. Soube há cerca de 6 anos atrás que um cilindro com uma cerâmica desse tipo estava sendo testado no ITA, São José dos Campos. De lá para cá, não ouvi falar mais, suponho que não deve ter dado muito bom resultado. Mas, enfim, ainda é uma possibilidade que certamente será explorada no futuro.